Então, vamos iniciar nossas atividades. A disciplina, como estamos vendo, é a disciplina de História, tá bom? Vamos lá? Na verdade, essa disciplina, vamos falar sobre 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Bom, é como se fosse um resumão do nosso primeiro bimestre, tá bom? Então prestem bem atenção, porque no bimestre todo nós demos praticamente o descobrimento do Brasil, não foi isso? Então prestem bem atenção, que vai servir também para nossas atividades de avaliação, tá bom? Para nossa avaliação. O dia 22 de abril é marcado em nosso país como o Dia do Descobrimento do Brasil, ou seja, o dia que os portugueses chegaram aqui no ano de 1500, o que se deu pela expedição de Pedro Álvares Cabral. Essa expedição tinha uma missão dupla: a investigação das possibilidades de Portugal na América e a compra de especiarias tá? Por Pedro Álvares Cabral, né, claro, saíram de Portugal com o destino de chegar às Índias. Como eu disse, o destino de Pedro Álvares Cabral não era vir direto para cá, para o Brasil, e sim para as Índias. Porém, acabaram se perdendo no caminho e encontraram sem querer um território desconhecido, cheio de pessoas que andavam nuas e não sabiam falar a mesma língua que eles. Como eles estavam indo para as Índias, acabaram batizando, tá bom? O essas pessoas de índios. Então, Pedro Álvares Cabral batizou os índios com esse nome pelo fato deles estarem indo para a Índia, tá? A chegada dos portugueses ao Brasil está relacionada com um processo que se estendeu ao longo do século XV e ficou conhecido como Grandes Navegações, o conjunto das navegações realizadas pelos portugueses no Oceano Atlântico, tá bom? Então, essas navegações que eles estavam fazendo, é, pelo fato de estarem no Oceano Atlântico, elas davam o nome de grandes navegações. Portugal tinha um comércio muito desenvolvido, porque a localização de sua capital, Lisboa, tornava-se um centro comercial importante. Na questão do comércio, também estava inclusa a necessidade dos europeus de manter o contato com a Índia, região na Ásia em que eram obtidas as especiarias, mercadorias muito valorizadas na Europa. Como eu disse, Portugal, ele era um reino, um país, a coroa portuguesa, que ela era uma potência. O governo, ele era muito bom, não havia desordem no seu governo, tudo era bem pensado, bem calculado. Então, ele se tornou, né, a coroa portuguesa, um povo muito forte, tá bom? E tornava-se um centro comercial muito importante. E era também muito importante eles terem contato com a Índia. Por quê? Porque as mercadorias da Índia, elas eram muito valorizadas na Europa. Então, o intuito deles era a Índia e não o Brasil. O Brasil ele conheceu porque ele houve um erro no percurso dele. Aqui nós temos Pedro Álvares Cabral, tá bom? A escolha do nome do Brasil. Como é que o nome do Brasil foi escolhido Brasil? Tá bom? Vamos lá? Inicialmente, quando viram o território, os portugueses não sabiam a grande expansão que tinha e imaginaram que se tratava de um grande monte. Como a época estava perto da Páscoa, batizaram de Monte Pascoal no dia 26 de abril, celebraram a primeira missa no Brasil. Depois de alguns dias, as embarcações seguiram seu caminho para a Índia. E no caminho, Pedro Álvares Cabral começou a ficar em dúvida se o território descoberto se tratava
em um monte ou uma ilha. Então decidiu batizar como Ilha Veracruz. Depois de algum tempo, outras expedições voltou à terra descoberta e começaram a explorar o território. Foi aí que descobriram que não se tratava de uma ilha, mas sim um continente enorme. Então mudaram o nome para Terra de Santa Cruz. Em 1511 foi descoberto aqui o pau-brasil, uma árvore que é utilizada para tingir tecidos de vermelho. Essa árvore foi rapidamente explorada em grande quantidade para a Europa e por isso os portugueses resolveram mudar o nome do nosso país de Terra de Santa Cruz para finalmente Brasil. Então se deu origem ao nome Brasil devido à árvore do pau-brasil. E a colonização do Brasil, como iniciou? A colonização, somente em 1560, em Portugal, começou a ter interesse em colonizar o Brasil, pois existiam alguns países que estavam de olho nessa nova terra, cheia de riquezas, como Holanda, França e Inglaterra. Eles começaram a invadir algumas regiões não habitadas pelos portugueses e roubar nossos produtos. Como o Brasil é muito grande, Portugal não conseguia vigiar todo o território para impedir essas invasões e, por isso, resolveu colonizar a nova terra. A primeira expedição, organizada por Martim Afonso de Souza, trouxe vários portugueses para morar no Brasil. Eles ocuparam toda a extensão do território litorâneo brasileiro e começaram a cultivar cana-de-açúcar, que veio a se tornar o principal produto de exportação da economia brasileira, na época sendo vendida a vários países da Europa. Eles ocuparam toda a extensão do território litorâneo brasileiro e começaram a cultivar cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar ela foi vendida por vários países da Europa e foi uma das principais, né, produtos de exportação. E então assim se iniciou, né, o Brasil, assim iniciou por um percurso. A atividade de hoje, né, vai ser uma atividade prática. Monte uma caravela com materiais recicláveis que possui em casa, tá bom? Não é preciso você comprar nada. Você tudo tem que possuir em casa. Nós temos aí uma caravela de papelão, tá bom? Pode cortar um pedaço de papelão ou um pedaço de uma caixa de sapato sua e fazer uma caravela. O objetivo é fazer a caravela para representar as caravelas que vinha Pedro Álvares Cabral com sua tripulação. Temos também uma caravela de caixa de leite, tá bom? Dá para fazer também de garrafa PET, temos aí de roscas. Então façam da sua criatividade, mostrem e falem para o papai, para a mamãe, para o titio, para a vovó, como foi a descoberta de Pedro Álvares Cabral. O nome índios se deu esse nome por quê? Porque eles estavam indo para a Índia. Como ele viu aquele povo, acabou chamando eles de índios, tá bom? Tenha uma ótima aula, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a descoberta do Brasil. Se vocês estiverem com dúvida, podem me perguntar, tá bom? Estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. E se quiserem acrescentar também alguma coisa, podem ficar à vontade.